Bom dia, professora, bom dia, colegas de classe. Então, hoje, meu grupo que é formado por mim, Venturim, pelo Salomão Natal, pelo Gabriel, Andrade e pelo Thiago Martins, vamos falar sobre a tetraciclina. Pode passar, Salomão. Então, para começarmos a falar sobre a tetraciclina, nada melhor do que abordarmos sobre o histórico, né? Então, ela foi descoberta por Laird Conover. Ele era um farmacêutico estadunidense que trabalhava para a Pfizer. Ele descobriu a tetraciclina em 1955. Essa marca, digamos, a tetraciclina foi patenteada, ou seja, quem tinha o direito de fabricar a tetraciclina era somente a Pfizer. Em 1958 tivemos a questão da aureomicina, que também é uma tetraciclina, através da fermentação da bactéria Streptomyces. Esse nome, aureomicina, se deu por conta da cor diferenciada do fungo, por isso esse áureo no início. Em 1957 tivemos o fosfato de tetraciclina, o bistrol. Em 1962 a doxiciclina, que é a variante da tetraciclina mais utilizada aqui no Brasil. E em 1966 a minoxicilina. E em 2000 a tigecyclina. Aqui no Brasil, que é ofertado pelo SUS é a doxiciclina. Brasil afora, em países de primeiro mundo, por exemplo, o que é mais utilizado é a tigecyclina. E aqui na direita temos o Edconov, que inventou a tetraciclina, viveu de 1923 até 2017, né? O senhorzinho teve aí quase seus 100 anos. Pode passar, Salomão. Boa noite, professora. Eu sou o Thiago, vou falar basicamente sobre o princípio ativo desse medicamento e o nome de fantasia dele. Antes de começar a falar propriamente dito do princípio ativo e o nome de fantasia, a gente precisa explicar o que é o princípio ativo, o que é a definição do princípio ativo e o que é a definição do nome de fantasia. O princípio ativo, basicamente, é o protótipo, né, da classe. É como se fosse o original, digamos assim. É como se fosse o elemento químico, não, né? A substância química ali originadora, né, dos medicamentos genéricos. Então, qual é o princípio ativo da tetraciclina? A tetraciclina tem como princípio ativo o próprio nome dela, tetraciclina. Por quê? Porque esse nome é basicamente por conta da sua fórmula molecular. E o que tem a ver a fórmula molecular? Como a gente pode observar aí no slide, a gente consegue observar 4 ciclos na cadeia principal, né? E as suas ramificações. A gente pode observar uma amida, uma amina, entre outras funções orgânicas. Então, o princípio ativo principal desse fármaco é a tetraciclina. E o nome fantasia? Da onde a gente consegue destrinchar esse nome fantasia? O nome fantasia é o nome que a empresa utiliza para poder vender de forma mais rápida. No Brasil, o principal, como o Igor falou, né, descoberto no século passado, nós temos que a doxiciclina é o principal genérico utilizado, né, da tetraciclina. Uma coisa legal é que esses medicamentos genéricos, como eu citei aqui do lado, a minoxicilina, a imersiclina e a doxiciclina, mas o que muda? Qual é a diferença dela? Né? Elas são como se fossem os piratas, né, são as variações do princípio ativo original. E, de certa forma, é vantajoso para a população porque a empresa consegue vender de forma mais barata, de mais ofensiva para a população. Mas o que tem diferente? Todas são tetraciclina, ou seja, todas têm essa cadeia principal de 4 ciclos. Só que a gente consegue observar, se a gente for analisar minuciosamente cada fármaco desse, cada variação dessa, a gente consegue observar uma diferença nas suas ramificações, nas suas cadeias laterais. A gente consegue ver que algumas delas não vão ter essa amida, outras não vão ter amina. Então, basicamente, essa é a diferença. E isso, de certa forma, deixa o produto mais barato. A gente fala que é um medicamento genérico, né, porque não é o original, não é o protótipo da classe. A classe como um todo é a tetraciclina, e essas que eu acabei de mencionar aqui são as ramificações. Então, é basicamente isso, a diferença entre princípio ativo, nome de fantasia e a sua definição. Pode passar para o próximo slide, por favor.
Olá, professora, boa noite. Eu sou Gabriel, fiquei responsável pela parte de entender qual é a célula-alvo da tetraciclina, né? Tiago, pode desligar o áudio, por favor? Pois a célula-alvo da tetraciclina. Primeiro a gente tem que entender o que é célula-alvo, né? Então, o termo célula-alvo é designado para se referir ao local específico dentro de um organismo onde tal fármaco vai agir. E qual é a célula-alvo da tetraciclina? No caso da tetraciclina em específico, é o sítio A das células, dos ribossomos das células bacterianas, né? Mas o que são ribossomos? Ribossomos são organelas que estão presentes tanto em células bacterianas quanto em células animais, que fazem a síntese de proteínas, que é um processo vital para o funcionamento e sobrevivência das células. Elas têm a capacidade de ler instruções genéticas do RNA mensageiro e encontrar os aminoácidos correspondentes para formar as proteínas necessárias para o funcionamento e para a sobrevivência da célula, né? Beleza. Então, como é constituído os ribossomos? Os ribossomos eles estão dispostos em duas subunidades. A subunidade 50S, que ela é a maior, ou também chamada de subunidade maior, né? E a subunidade 30S, também chamada de subunidade menor. Só trocar o slide aqui. A subunidade 50S é constituída de 3 sítios. O sítio A, ou também chamado de aminoácido RNA transportador, que é o local onde o RNA transportador, carregado com os aminoácidos, se liga ao complexo RNA mensageiro ribossomos durante a síntese proteica. Já o sítio P, ou também chamado de peptídeo RNA transportador, é o local onde o RNA transportador, com um polipeptídeo em crescimento, é posicionado. O sítio E, também chamado de sítio de saída, é onde o RNA transportador é descarregado e é liberado do ribossomo, né? Beleza. Como eu falei antes, a tetraciclina vai agir em específico no sítio A da subunidade 50S, apesar dela se ancorar na subunidade 30S, como posteriormente o Igor vai comentar. Agora, passando rapidamente sobre a subunidade 30S. Ela é responsável por diversas etapas cruciais no processo de tradução do RNA mensageiro, né, em proteínas funcionais. Além da importância para a estabilidade e funcionamento dos ribossomos, ela também vai desempenhar um papel importante na catalisação de reações envolvidas na formação de ligações peptídicas entre os aminoácidos, né? Então, ela vai contribuir com a síntese correta das proteínas, né? E aí, só passar o último slide aqui. E aqui eu botei uma imagem do ribossomo, né? Como ele é constituído, a subunidade maior, também chamada de 50S, em cima, e a subunidade menor embaixo. Todos os sítios aqui, o sítio E, o sítio P e o sítio A da subunidade 50S. Agora eu passo a palavra, né, para o meu amigo Igor. Opa! Então, voltando aqui, vamos comentar sobre as características gerais e o mecanismo de ação. Então, parece que eu coloquei alguns tópicos aqui que eu acho que é de suma importância a gente comentar, né? Então, a tetraciclina, ela é um tipo de antibiótico denominado como bacteriostático. Então, como que funciona? Ela não vai agir diretamente matando a bactéria, por exemplo. Ela vai, enfim, impedir a produção de proteínas, né? Enfraquecendo essa bactéria, por assim dizer, e a eliminação dessa bactéria vai ficar por cargo do nosso sistema imunológico, né? Já ela estando enfraquecida por conta dessa não produção de proteínas, né? Enfim, como o Gabriel bem disse, né, ela se liga à porção 30S do ribossomo, impedindo que o RNA transportador se ligue com o sítio A, impedindo assim a produção de proteínas, né? Elas são transportadas para dentro das bactérias por transporte dependente de energia, como por exemplo a bomba de sódio de potássio. Podem entrar nas células humanas e causar lesões teciduais, como no fígado, rim, nos ossos, como posteriormente vou mostrar uma imagem para vocês, que em crianças de até 12 anos de idade, pelo uso indevido, né, da tetraciclina, fica uma faixa escurecida ali no esmalte. Elas têm um amplo espectro de ação, ou seja, elas são funcionais tanto para bactérias gram-positivas, gram-negativas, anticelulares, ou até mesmo para protozoários, como o plasmódio, que é causador da malária, e a entamoeba, que é causadora da amebise, né? Eles são lipossolúveis, né? Esses lipossolúveis
está intimamente ligado com esse amplo aspecto, porque o que acontece? Por eles serem lipossolúveis, eles vão conseguir adentrar tanto pela membrana plasmática, né, que é uma bicamada fosfolipídica, quanto pela parede celular das bactérias, né, que é composta por peptídeo glicano. Ou seja, nessas duas estruturas tem lipídio. Então, a tetraciclina vai chegar lá e ela vai conseguir passar por essa membrana plasmática, por ela ser lipossolúvel, de maneira devagar, mas ela vai conseguir passar. E chegando até o seu alvo, que no caso é o ribossomo, ou da célula ou da bactéria. Enfim. E tem a capacidade de entrar nas células humanas, né? Agir nas bactérias intracelulares. Bom, aqui na direita eu coloquei uma imagem de um trofozoito de entamoeba histolítica, né, que causa a amebise. Enfim, a tetraciclina pode ser sim usada para fazer o tratamento aí, né, de amebise, porém no Brasil o mais recomendado é o metronidazol. E já no caso da malária também pode ser usado, porém padrão ouro aí, digamos que pode ser a primaquina e a ivermectina. Já abaixo eu coloquei um exemplo de uma bactéria gram-positiva e uma gram-negativa, só exemplificando aquelas estruturas que eu falei para vocês da bicamada fosfolipídica e da parede de peptídeo glicano, que ambas vão ser permeáveis aí pela tetraciclina. Pode passar. Aqui eu coloquei a imagem aqui, né, de um ribossomo com a porção 30S, que é onde a tetraciclina vai se ligar. Enfim, o RNA transportador vai passar aqui entre essas duas subunidades, né? Porém, como a tetraciclina vai estar ligada à porção 30S, a produção de proteína não vai ser possível, né? Pode passar. E aqui, como eu tinha falado para vocês sobre a foto do uso indevido de tetraciclina de pacientes até 12 anos, aí, ó, como vocês podem perceber, essa faixa escurecida aí no esmalte das crianças. Como posteriormente nosso amigo Salomão vai explicar mais, só para deixar aí a exemplificação para vocês. Pode passar. Boa noite, professor. Eu sou Salomão. Eu fiquei com essa parte final das indicações clínicas e das contraindicações clínicas do uso de tetraciclina. Bom, como a tetraciclina é um antibiótico, ela é usada para tratamento de infecções bacterianas, tanto gram-positivas quanto gram-negativas, mas especificamente nesses 3 tipos de doenças. Acne, que é geralmente a primeira linha de tratamento, a doxiciclina, que é um tipo de tetraciclina, juntamente com peróxido de benzoíla. Eles servem para diminuir a inflamação bacteriana na pele e, consequentemente, diminuir a quantidade de espinhas. As infecções respiratórias, como pneumonia, bronquite, sinusite, podem ser usadas podem ser tratadas com tetraciclina. Infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia e gonorreia, dentre outros. Pode passar, por favor. As contraindicações. Bom, como o Igor falou, a tetraciclina ela afeta o esmalte dentário de crianças e, consequentemente, pessoas grávidas elas não podem utilizar esse medicamento, porque vai prejudicar o esmalte dentário do feto, causando a descolorização e causando aquela imagem amarelada que a gente viu no slide que o Igor estava falando. As crianças até 8 anos, pelo mesmo motivo, pela descoloração do esmalte. Aí outros fatores, como insuficiência renal, já que o nosso rim é responsável por filtrar todas as substâncias que passam pelo nosso sangue. Um paciente com insuficiência renal, ele não poderia fazer essa filtração correta, ele não faz essa filtração corretamente, logo ele não pode tomar essa medicação. Lúpus eritematoso sistêmico, outra doença que é uma doença autoimune e por esse motivo vai ter depósito de anticorpos no glomérulo, causando dificuldade de filtração renal, miastenia graves e alergia. Pode passar, por favor. Nesse outro slide, a gente vai falar das referências. Essas foram algumas das referências que a gente utilizou para fazer nosso trabalho. E, como disse minha ex, terminando. Muito obrigado, professora. Obrigado pelo seu tempo e obrigado pela sua atenção.